Continuando então, pessoal, vamos lá agora nos persas, né? Um povo muito importante da antiguidade também, que seu império pegou várias regiões, inclusive da Europa, né? Na parte leste da Europa, até a Mesopotâmia, chegando até na Índia. Olha só. Então os persas foram povos que conseguiram muitas regiões, né? Na antiguidade. Primeira coisa que nós temos que falar então, que por volta do ano 2000 a.C., esses povos, eles são originados, né, os persas, são originados de povos que viviam no norte da Europa, e começo da Ásia, ali onde a atual Rússia hoje. Então toda essa região norte da Europa e norte ali bem no comecinho da Rússia, são povos que a gente fala indo-europeu, tá? Então esses povos indo-europeus, eles formaram também os persas, os povos persas, né? E ó, esses persas, eles habitaram a região da Mesopotâmia, da Índia e do Golfo Pérsico, por isso que chama hoje Golfo Pérsico, é uma área de rio, né, ou mar, como a gente quiser falar, né? Então o Golfo Pérsico chama assim por causa dos persas. Então todas essas regiões que eu falei é onde eles se estabeleceram, né? Na região ali da Mesopotâmia, Índia e Golfo Pérsico. E esse povo, né, os persas, eles se dividiram em dois povos originalmente, né? Que são os medos, né? E os persas. Então esses dois povos são de origem indo-europeia, que depois vão se juntar em um povo só, que é o persa. Os medos, né? Desculpe. Eles vão depender da agricultura, então eles ficaram em regiões mais férteis, né? E também do pastoreiro. Eles criavam, né, ovelhas, cabras e tudo mais. Então, eles vão depender para a alimentação dessas duas regiões. E também eles são povos que desenvolveram a metalurgia, né? Então, eles pegaram cobre, já faziam seus instrumentos de cobre, já usavam bronze também, que eu já ensinei isso para vocês na Mesopotâmia, que é a junção do estanho e do cobre, gera o bronze. Então eles já faziam a fundição, a metalurgia. E também o ouro. Eles também descobriram o ouro, certo? Já os persas, né, eles ficaram em regiões menos férteis, então eles não dependiam tanto de ficar apenas numa região. O que trouxe crescimento para esses persas foram as atividades comerciais. Então o que eles tinham, eles trocavam com os outros povos para ter comida e tudo mais. Então o comércio era uma parte importante desses povos. Agora, saindo da época por volta de 2000 a.C., nós vamos para por volta de 601 até 700, que começam a mudar algumas coisas. Os medos eles começam a dominar vários povos. Então os medos eles começam a se desenvolver mais que os persas nessa data, né? Então eles dominam vários povos vizinhos, né? Na região ali da Mesopotâmia, da Índia, e também dominam inclusive os persas. Os persas ficam sob domínio dos medos por muito tempo, tá? Até que chega 550 a.C., que os persas são dominados, né, são governados, desculpe, pelo Ciro II, que é um rei persa muito importante. E esse rei persa, ele começa a organizar o governo dos persas, eles começam a organizar o seu povo, a administração, militarmente também. E ele consegue derrotar os medos, e também ele unifica o reino. Eles unificam os medos e os persas em um só reino, tá? Então eles juntam esses povos que vão ser chamados a partir daí de persas, né? Então Ciro II foi muito importante. Ele formou um exército de por volta de 300 mil soldados. Imagine então, né? Um exército muito forte. E com isso ele consegue conquistar atual Líbia. Eles conquistam os babilônicos, que eu já falei para vocês na parte dos hebreus. Lembra que os hebreus libertam os persas libertam os hebreus do cativeiro da Babilônia? Então, é essa parte aqui que eu estou falando para vocês.
Sob o comando de Ciro II, ele consegue dominar a região da Líbia e domina os babilônicos também. Ah, professor, aonde ele chega também? Ele chega na parte da direita da Grécia, que a gente chama de Ásia Menor. Eles chegam até nas ilhas gregas, para você ter uma noção, que depois futuramente vai ter o conflito dos gregos e dos persas, tá? Então, olha só a região que eles chegam, né? Eles ampliam bastante o seu território. E o Ciro, ele foi conhecido como um bom administrador, né? Um bom administrador e também um guerreiro, porque ele conseguiu expandir o seu território por muitas regiões. Tanto que os gregos, né, antigos, eles falam que Ciro foi um grande legislador. Ah, professor, o que significa legislador? Significa que ele cria muitas regras, muitas leis, né? Então eles acreditavam que o Ciro era um importante governante. E os judeus colocam eles como ungido de Deus. Falam que o Ciro foi um ungido de Deus, ou seja, foi um abençoado, né, de Deus. Porque, quer ou não, eles libertam os hebreus do cativeiro. Então os povos hebreus, eles foram muito gratos aos persas. E outro, uma diferença dos persas, né? As regiões que eles dominavam, eles não acabavam com os seus costumes. Então, eles dominavam as regiões e mantinham a sua religião, os seus costumes. Olha que interessante, né? É um povo que manteve as características dos povos que eles dominavam. Ah, dominei os babilônicos. Ele não exterminou não exterminou a sua religião e seus costumes. Olha que interessante. Outro, assim que morre Ciro, assume o seu filho, né, Cambises. E o que acontece com Cambises? O seu governo foi bem passageiro e sem muitos destaques. A única coisa que a gente pode falar do Cambises, né, é que esse rei ele conseguiu continuar a expansão do território persa e ele chegou até o Egito, tá? Mas o grande e o mais importante vai ser o que nós vamos falar agora, que é o Dário. O Dário foi o filho de Cambises e ele assume o poder e vai ser o auge do Império Persa no seu governo, de Dário. Então, o seu governo ele vai conseguir a extensão máxima do Império Persa. Ele vai conseguir expandir por muitos lugares. Ele vai pegar desde a Grécia, que a gente fala Trácia, antiga Trácia, tá? Que é a região ali próxima da Grécia, e vai até o rio Indo, que pega uma parte do atual Paquistão e da Índia. Então ele expande total a região, tá? E chega até nesses povos, povos desde da parte europeia até a Índia. Então, Dário é a expansão máxima. E, professor, como que ele vai conseguir governar um território tão grande assim? Ele dividiu esses territórios em satrápias. Professor, o que são satrápias? São regiões administrativas. Eles faziam como fosse, essa região aqui perto da Grécia vai ser chamada de satrapia e cada satrápia vai ter um sátrapa, que é um governador que vai fiscalizar essa região para o imperador, para o Dário. Interessante, né? Isso é uma forma de você organizar um império que é muito grande. Então, retomando, cada regiãozinha ele separou em satrápias e cada satrápia teria um sátrapa, que é um governador, que é uma pessoa que vai seguir os conselhos do rei ali, né? Que vai fiscalizar, que vai passar as informações para o rei. E ele também unificou a moeda em todo o seu império, né? Todo mundo vai usar um tipo só de moeda em todo esse império, que chama o dárico. A moeda dos persas nesse período vai ser chamada de dárico. Professor, para que fazer uma moeda só? Controla melhor o comércio e não deixa os sátrapas terem mais poder, né? Já pensou se cada sátrapa desenvolver uma moeda em sua região? Daí acaba perdendo um pouco de poder o imperador. Então ele coloca uma moeda só para todos. E com isso também, para a comunicação dessas satrápias,
ele cria um sistema de estradas, rede de estradas. Ah, professor, o que ajuda uma rede de estrada? Para comunicação. Como assim? Uma satrápia para comunicar para outra satrápia. Então ele cria estradas ali para ligar uma região na outra. E com isso ele consegue fazer uma circulação de informações mais rápida, né? e mais fácil de chegar em ambas regiões e até chegar no rei também. E com isso a gente pode falar que ele criou um sistema de correio. Isso é importante, tá, gente? Então ele cria um sistema de informação que nós falamos que é um sistema de correio hoje em dia, e ele faz as principais rotas, né? E cada rota dessa, né, de ligação de informação entre as satrápias, ele vai colocar um posto de parada para os mensageiros, tá? De por volta de um dia esses postos de hospedagem. Ou seja, ele coloca um posto de hospedagem aqui e outro aqui, sendo que um dia de diferença cada posto para o mensageiro descansar e tudo mais. Então, olha só, eles organizaram um sistema realmente para favorecer esse sistema de informação. E também fizeram postos de balsas, porque uma hora vai ter partes de água, né, de rios, mar e tudo mais. Então, nessas áreas, eles fizeram balsas para poder deslocar esses povos, né? Toda a região que tem água, eles fizeram as balsas para locomoção desse local, tá? Para fazer a travessia desses locais. Gente, eu vou parar por aqui nesse dos persas, já deu 11 minutos, né? Então, volto já no próximo vídeo para finalizar os persas. Já volto.